Então eu gostava de ver convosco um salmo, hoje nestas laudes, meditar convosco sobre um salmo. É um salmo lindíssimo das Escrituras. Todos os 150 salmos são belíssimos, mas têm situações diferentes, são empregos em formas diferentes. Como hoje não estão cá muitos dos irmãos que costumam cá estar, porque estão em retiro, então não estão cá. Então vamos cumprir o batismo e aquela sequência de catequese que estamos a fazer sobre o batismo e vamos mergulhar num salmo. Eu primeiro vou-vos ler o salmo e depois, então, meditamos sobre o mesmo salmo. Está do livro dos Salmos, o livro dos Salmos que é atribuído ao rei Davi, mas que não foi o rei Davi que os compôs todos, não é? Mas nós atribuímos os salmos desta forma ao rei Davi, porque inclusive o próprio salmo diz que há salmos que não foram escritos. Por exemplo, o salmo que nós vamos ler hoje é um salmo que diz que é dos filhos de Coré. Diz assim no início do salmo: do mestre do coro sobre a de Gate dos filhos de Coré. Por isso é um salmo que é dos filhos de Coré. Mas era a coletânea de salmos que se cantava na... Vamos jogar por cima, pá. Estes eram os salmos que se cantavam à volta da tenda. Eram os salmos que se cantavam também quando o rei Davi trouxe a Arca da Aliança para a capital. Então havia um inário, um livro de cânticos. O livro de cânticos eram estes cânticos, os salmos. Eram cânticos escritos pelo rei Davi, muitos deles. Como sabem, o rei Davi diz-nos a Sagrada Escritura que, para além de ser pastor, também tocava muito bem instrumento musical, a harpa, a lira, a cítara. E diz que, inclusive, ele é posto na corte do rei Saul, porque o rei Saul era atormentado por um demónio que acalmava-se quando o rei Davi tocava. Ele tocava para o acalmar. Por isso, o rei Davi, para além de ser um grande guerreiro, um grande estratega, era um homem que era realmente possuído da sabedoria do Altíssimo, também era pastor e também era tocador. Essas eram as três vertentes do rei Davi. Muito bem. Por isso o rei Davi, quando leva a Arca da Aliança para a capital, ele coloca coros diante da Arca da Aliança, da tenda, não havia ainda tabernáculo. Quem vai construir o primeiro tabernáculo, o primeiro templo, é o seu filho Salomão. Embora seja vontade do rei Davi, é o rei Davi que propõe construir-se, mas Deus diz que não quer. Deus não quer um templo. Deus pergunta a Davi: quem te pediu um templo? Fui eu que te pedi um templo. E isto é importante, irmãos. Deus não pediu um templo. Deus não pediu. Fomos nós, homens, que demos a Deus um templo. Porque Deus não pede templos. Nós, homens, é que desde muito cedo começámos a fazer sacrifícios para Deus. Mas na realidade os sacrifícios não é para Deus. Deus não quer sacrifícios. O primeiro sacrifício feito, que nós temos relato na história da salvação, é Deus quem o faz. Deus é o primeiro a sacrificar. Sacrifica um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva, para lhe dar roupagem de peles de animal. Se o primeiro a matar um animal é Deus. E não era para ele, era para o homem. Por isso, quando nós, na nossa religiosidade, começamos a pôr templos e a fazer sacrifícios, é como o tocar do tambor, tum, 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 a ver se cai chuva do céu, a ver se Deus se agrada, a ver se aplacamos a ira divina, para ver se Deus se contenta com os nossos sacrifícios,
talvez acorde bem disposto, talvez tenha piedade de nós e não nos mate. Isto é o que nós fomos fazendo. Isto é construir um esquema religioso. Quando o que Cristo veio mostrar-nos é que o templo que Ele quer é o seu corpo, que Ele mesmo edifica através do quê? Da palavra da fé. Cada um que adere à fé em Jesus Cristo, esta fé que é transmitida pela Igreja. O que é a Igreja? O que é a Igreja? A Igreja é um espaço físico? Não. A Igreja não isto é um edifício. A Igreja não é isto. A Igreja somos nós. Nós, os batizados, somos a Igreja. Todo o povo de Deus congregado junto é a Igreja de Cristo. E juntos nós construímos o edifício da fé quando? Quando pomos argamassa, tijolos e reboco nas paredes? Não. Quando, cada vez que celebramos a Eucaristia, professamos o nosso credo. Quando nós professamos a nossa fé todos juntos, creio em um só Deus, que é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cada vez que nós professamos, isso é edificar o corpo. Pois o corpo, uma vez edificado, com articulações, com artigos de fé, uma vez o corpo precisa de ser nutrido. Como é que o corpo é nutrido? Com o pão partido. Pão partido e pão repartido. O que é quem? É o corpo de Cristo. O corpo dado à sua própria igreja. O corpo dado à sua esposa. O corpo dado àquela que é, para ele, a continuação de Cristo na história. Nós somos a continuação da encarnação. Nós somos a presença de Cristo neste mundo. Somos nós. E isto não é uma mudança meramente social, das coisas sociais, e agora vamos erradicar a pobreza. Isso não tem nada a ver com isso. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma pessoa, uma notícia, esta notícia foi pregada a Abraão, diz Jesus Cristo. Abraão, quando ouviu, diz Paulo na carta aos Gálatas, Abraão ouviu a pregação do Evangelho. Mas ora, se não estava lá Jesus Cristo, como é que ele ouviu? Dizemos nós que não estava. Porque, ao que me parece, a gente fosse investigar, não é tempo oportuno para isso, mas se fôssemos às Escrituras, iríamos ver que se calhar Cristo apareceu mais vezes a Abraão que aquilo que nós vemos. Bom, então, pregam-lhe o Evangelho como? Abraão, tu serás uma bênção. A pregação do Evangelho reside nisto. Tu és uma bênção. Então, onde tu fores, tu abençoas. Onde tu fores, tu iluminas. Onde tu fores, tu salgas. Onde tu fores, tu és o fermento. É esta consciência do Espírito de Cristo que nos vai dando. Então estamos a dizer com isto que o Senhor não ressuscitou. Claro que não estamos nada a pôr nada disso em causa. O que está a ser dito é outra coisa. É que nós, a partir do momento do nosso batismo, aderimos a esta pessoa que é Jesus Cristo. Então temos responsabilidade. Somos parte da obra da salvação. Nós somos parte. É escusado andarmos a gritar para que o Senhor acabe com a pobreza, porque o Senhor não há pobres para Deus. Ou seja, não existe pobreza, existe gananciosos. Por isso o que não é preciso é acabar com a pobreza, é acabar com os gananciosos, que são uns que deviam ter. O Senhor mandou 10 pães para 10 pessoas, mas há uns que têm 9 pães. E estes têm 9 pães, há outras 9 que têm que dividir um pão. E é por isso que falta pão para todos. Porque há um que tem o pão de 9. É esta mudança de mentalidade. Que não é preciso lei para isso. Isso não tem lei. Tem uma pessoa, Jesus. É a única capaz de nos transformar. Bom, já fiz um grande desvio. Vamos lá então ao Salmo. Escutem o Salmo. Beleza deste Salmo. Quão amáveis são as tuas moradas, Javé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração
e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra uma casa. A andorinha, um ninho para si, onde ela põe os seus filhotes, os teus altares. Javé dos exércitos, meu Deus e meu Rei. Felizes os que habitam na tua casa. Eles te louvam sem cessar. Feliz o homem cuja força está em ti e que guardam as peregrinações do coração. Que belo guardar as peregrinações do coração. Isto é tão belo. Aqueles que guardam. Repara no que diz o salmista. Feliz é o homem. Feliz é o homem cuja força está em ti. O homem que é valente não olhando para si, mas o homem que olha para a sua debilidade, para a sua miséria, para a sua incapacidade, mas sabe que a sua força está em ti. Feliz é o homem, aquele a quem tu, Senhor, nos levas tantas vezes a caminhar em caminhos tão escuros que só não resta a voz, a tua voz do pastor. Pois é nestes caminhos escuros, e às vezes caminhos tão cheios de luz, mas que sempre guarda os caminhos que fazemos contigo, Senhor, no coração. Continuação. Ao passar pelo vale do bálsamo, ele transforma em fonte. Este vale do bálsamo é o vale dos choros. Ao passar pelo vale da morte, ele transforma em fonte. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Eles caminham de terraço em terraço. E Deus lhe aparece em Sião. Como esta beleza que o homem de Deus tem a consciência que num vale de morte, num vale de choro, com o Senhor apoiando-nos em Ti, ó Cristo, este vale de morte se transforma para nós em fonte. Que beleza de que podermos caminhar nesta certeza que no meio de uma guerra, no meio de tempestades, no meio de epidemias, no meio de tantas coisas, sabermos em quem pomos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Continuação. Javé, Deus dos exércitos, ouve a minha súplica. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Vê o nosso escudo, ó Deus. Olha a face do teu Messias, do teu ungido. Como não nos esquecemos, irmãos, que hoje todos os batizados, todos são ungidos. Não há um batizado que não seja ungido. Não há um batizado que não seja Messias. Não há um batizado que não seja fonte de salvação para um irmão que esteja perdido. Não há um batizado que tenha consciência, uma vida de intimidade, que já tenha guardado no seu coração as peregrinações que faz com o Senhor e diante das sombras da morte não se torne luz como o sol no meio-dia. É impossível que um batizado não seja fonte de alegria. Ou então não tem consciência, não vive o propósito do seu batismo. Quer ser o quê? Ungido. Quer ser a unção. Quer ser a fonte da bênção. Mas reparei, na primeira frase do Salmo, dizia assim, tão bonito, os teus altares, Javé dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Mas quem era o Rei nesta altura? Davi. Mas como canta Davi? Meu Rei e meu Deus. O Rei canta ao Rei. Porque o Rei sabe que na realidade o Rei é Deus. Na realidade, qualquer pai de família,
quando clama a Deus, dizendo: meu Pai. Quem é o pai daquela família? É Deus. Não é o pai. O pai aprende com o pai. Davi aprende a ser rei com o seu rei. Davi aprende a ser pastor com o seu pastor. Davi aprende a guiar o seu povo com o seu povo. E Davi era isento de pecados. Não era. Davi diz: tenho sempre diante de mim a minha culpa. Eu nasci no pecado, minha mãe concebeu-me no pecado. Davi reconhece quem é. Mas Davi sabe: ó Senhor, mas eu estou sedento de Ti. Às vezes andamos tão preocupados, como se Deus estivesse inferiorizado pelos nossos pecados, quando os nossos pecados só nos inferiorizam a nós. Iríamos estar preocupados. Na realidade, é com as omissões de ser fonte de bênção para os outros. Sim, diz o Salmo, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Ficar no umbral da tua casa, meu Deus, é melhor do que habitar nas tendas dos ímpios. Sabes o que é um umbral? O umbral é que a parte aqui entre o fora e o dentro. É que nem está dentro nem está fora, está ali no umbral da porta. Mas o rei diz: ó Senhor, olha, é melhor o umbral de tua casa do que as tendas dos ímpios. Do que eu estar no centro da tenda do ímpio. Pois é melhor estar à porta da tua casa. É melhor estar um dia na minha vida, um dia só, na tua presença do Senhor, do que 1000 fora dela. Mas guardar esse dia como se fosse o único dia que existisse na minha vida. Como nós nos esquecemos desta peregrinação que o Senhor faz connosco, de guardarmos verdadeiramente no nosso coração o dia em que nós nos sentamos com Ele e caímos sob a pedra que é Cristo. E aí se quebranta o nosso coração. E aí somos desfeitos e feitos novamente em Cristo. Porque Javé é o sol e escudo. Deus concede graça e glória. Javé não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Javé dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Como é caminhar com Deus? Feliz o homem que em Ti confia. Senhor, Tu és sol, Senhor, Tu és escudo. O Senhor é o único que aplaina o nosso coração. Ele é o único que é capaz de aplainar, irmãos. Irmãos, nós temos o coração cheio de montes salteados. É montes. Sabes o que é um monte? O monte é, se tu tens aqui um monte e tens aqui outro monte, tu para chegares a este monte tens que subir, e depois descer, e depois ir ao vale e depois voltar a subir. O Senhor aplaina, torna reto o caminho. Ele é o único. Porque estes montes alteados que nós temos no nosso coração, irmãos, são as nossas defesas. São as defesas que nós vamos fazer. Que nós estamos a fazer na nossa vida. E sabes como é que nós fazemos defesas? Como se fazia antigamente nos castelos. Punham-se lagos, criavam-se lagos, punham-se crocodilos, punham-se pedras, para que ninguém fosse capaz de transpor. Para quê? Para me defender de quem? Dos inimigos. Isso. Mas hoje, irmãos, os inimigos já não são aqueles que vêm com lanças, com canhões. Não, não. Hoje o inimigo basta ser aquele que tem uma cor diferente. Hoje o inimigo basta ser aquele que é de terra diferente. Hoje o inimigo basta ser aquele que tem uma política diferente. Hoje o inimigo basta ser quem não pense como eu. Então eu defendo e alteio caminhos que o Senhor vem para aplanar, derrubar os montes da indiferença, da inimizade. Está aqui derrubado o monte da nossa inimizade. Cristo é o derrubador dos montes.
É o aplainador dos caminhos do Senhor. Aquilo que João Batista veio fazer para que ele pudesse vir. Está aqui, é Cristo. Sabeis porque é que nós nos ofendemos? Porque nos defendemos. Sabem quem é que se defende? Quem tem algo para se guardar. Quem se dá não precisa de se defender de nada. E nada lhe tira. Porque ele nada considera seu. Tendo tudo, nada possui. Por isso é que hoje vivemos um tempo de ofendidos. Tudo está ofendido. Porque continuamos a fazer vales cheios de crocodilos, de ódios e de rancores para nos defender. De que temos nós que nos defender? Nada. Inimigos. Da nossa imagem, dizemos nós. Do nosso bom nome. Nós temos imagem, irmãos. Se temos imagem, se temos bom nome, é porque na realidade somos hipócritas. Porque escondemos aquilo que na realidade nós somos. Porque somos tão maus quanto o nosso inimigo. Por isso, do que é que nos podemos nós gloriar diante de Cristo? Nada. Então, do que é que me vou sentir ofendido? Nada. O caminho para não nos sentirmos ofendidos é sentirmos verdadeiramente amados. Guardar no nosso coração o caminho das peregrinações e ter em Cristo o nosso sol, o nosso escudo e o nosso guia. E poder ao final de cada dia dizer: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que mil fora dele. Por isso, Senhor, que eu nunca me esqueça do umbral de tua casa. Por isso nós vamos cantar este salmo lindíssimo. O cântico. Que é este salmo. Nós já cantamos os cânticos, cantamos as músicas lindíssimas, mas não entendemos Nada. o que estamos a dizer. Por isso é que não nos toca. Porque nós estamos a tornar-nos superficiais. Estamos a tornar rasos. Nós estamos a afundar, a criar relação com Jesus. Não estamos a criar relação. Estamos a ser homens de caminhos alteados. Até contra Deus estamos a defender-nos. Até de Deus já nos estamos a defender. Desde Adão e Eva não mudamos. Continuamos a defender-nos. Onde estás, Adão? Escondido. Porquê? Tive Vergonha. medo. Medo. Hoje continuamos a lidar com Deus Como Adão e Eva. com medo. Como está Deus? Nu. Olha, sabes uma coisa, irmãos? A pior coisa que nós fizemos foi pôr-nos um pano a cobrir Jesus Cristo. Foi a pior coisa que nós fizemos com o crucificado. Nunca havíamos já ter posto um pano. Nunca! Porque Ele morreu nu. E quando olhássemos para Ele, olhássemos para a sua genitária, iríamos ver um homem circuncidado. E poderíamos dizer: este era verdadeiramente Filho de Deus. Este era aquele que era verdadeiramente hebreu. Este era aquele que viveu a aliança na sua plenitude. E por isso nós podemos também viver a aliança. Mas sabeis o que é que nós somos? Uns hipócritas. Temos vergonha de ver o pés de Jesus. Então cada vez que pomos uma roupa em cima. E até nos horroriza quando se aparece um estudo dizendo que Jesus podia ter sido até negro. Ai, Jesus negro não. E se for feio, muito menos. Isto é vergonhoso. Mas nós estamos cheios disto. Na nossa mentalidade, no nosso coração, na nossa forma, nos nossos ritos. Estamos cheios disto. E mete medo da forma como estamos a lidar com Jesus.
Porque Jesus é o único que não resiste ao mal. Vê? Assim seja. Assim seja. Então vamos cantar o Salmo 84. Como são amáveis as tuas moradas, Senhor, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia e procura os átrios do Senhor. Até o pássaro encontra uma casa e a andorinha o seu ninho junto dos teus altares, Senhor, meu Rei e meu Deus, meu Pai e meu Deus. Feliz o que habita na tua casa, sempre canta os teus louvores, sempre canta os teus louvores. Feliz o que encontra em minha força e no seu coração decide a santa viagem, passando pelo vale do branco. Ele transforma em nascente, cresce no caminho o seu vigor até chegar a Sião. Até chegar a Sião. Para mim, um dia nos teus átrios vale mais do que mil fora. Vale mais do que mil fora. Porque estar no limiar da tua casa vale mais do que habitar nos palácios dos poderosos, passando pelo vale do branco. Ele transforma em nascente, cresce no caminho o seu vigor até chegar a Sião. Até chegar a Sião. Para mim, um dia nos teus átrios vale mais do que mil fora. Vale mais do que mil fora. Porque estar no limiar da tua casa vale mais do que habitar nos palácios dos poderosos. Pai querido, Pai santo, Pai bondoso, Tu que és bom em todo o tempo e em todo o momento, meu Rei e meu Deus, nosso escudo, nossa lâmpada, nosso baluarte, nossa fortaleza, a Ti, ó Pai querido, nesta manhã, neste primeiro dia de semana, porque a semana, Senhor, começa num dia de primeira e não num dia de segunda, nós queremos juntar-nos ao redor da Tua palavra, louvar-te com os louvores da manhã nestas laudes, cantar os Teus salmos, salmodiar para Ti, nos adorarmos, glorificando o Teu santo nome. Por isso, ó Pai, faz de nós aqueles que escutam a voz daquele que clama no deserto e possamos ir, caminhar por este mundo afora, a aplainar caminhos, para que possas Tu e Teu Filho Cristo, a força do Espírito Santo, chegar ao coração de tantos irmãos que ainda vivem para lá
dos montes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero pedir também, Pai, pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, para que lhe possas dar o vigor, o ânimo, para que ele possa continuar a levar a tua Igreja a ser este pastor, para a Igreja Universal, que tu colocas diante de nós, que ele possa nos mostrar sempre o coração misericordioso que tu tens a Cristo, um coração de bom pastor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.